Algumas pessoas falam que enfermeiros são anjos disfarçados, que cuidam dos pacientes, dos doentes e seguram a sua mão, lhe dando todo o amor que eles precisam. Mas nem todos. O enfermeiro que vamos falar aqui nesse vídeo é mais conhecido como o anjo da morte. Estima-se que ele tenha tirado a vida de 400 pessoas, sendo então um dos maiores, um dos piores serial killers dos Estados Unidos. Recentemente a Netflix estreou o filme O Enfermeiro da Noite, que conta essa terrível história verídica. Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E não se esqueça de já se inscrever, deixar o seu like e, se possível, um comentário para ajudar o meu canal a crescer, já que ele é um bebezinho aqui no YouTube. Charles Edmund Cullen nasceu no dia 22 de fevereiro de 1960, em West Orange, Nova Jersey. Segundo o próprio Charles conta, sua infância não era nada boa. Ele perdeu seu pai quando tinha apenas 7 meses de vida. Ele era o 8º filho. E ele também perdeu a sua mãe ali quando tinha 17, 18 anos de idade. A sua mãe morreu num acidente de carro. Para vocês entenderem, infância ruim não é exagero, nós estamos falando de pobreza. Charles chegou a tentar tirar a própria vida com apenas 9 anos de idade, ingerindo ali uma mistura de produtos químicos. E ele chegou a tentar tirar a própria vida várias outras vezes ainda na infância. Então chega ali 17, 18 anos, ele perde a sua mãe e aquilo ali tira todo o sentido da vida dele. Uma coisa marcante e importante sobre Charles é que ele não conseguiu ver o corpo da mãe. Quando ligaram do hospital e falaram que a mãe dele tinha morrido, ele foi para o hospital e o corpo dela já tinha sido tirado de lá. E ele nunca viu o corpo da sua mãe sem vida. Isso é algo que aparentemente mexeu com ele e deixou ali um rastro, algo na pessoa dele, que impactou em quem ele acabou se tornando, em tudo que ele acabou fazendo no futuro. Seguindo ali com a adolescência, então, após a perda da mãe dele, nada mais fazia sentido, ele largou a escola e se alistou para trabalhar na Marinha, onde ele foi convocado para trabalhar num submarino que ele servia, o SS Woodrow Wilson. Ele chegou a trabalhar bem por um tempo, competente, chegou a ser promovido ali para suboficial de 3ª classe. Mas tinha um porém, sua saúde mental se deteriorava cada dia mais. Nesse período, trabalhando para a Marinha, ele tentou tirar a própria vida 7 vezes, onde finalmente foi encaminhado ali para uma instituição psiquiátrica. Charles recebeu alta médica da Marinha no ano de 1984 e assim que ele saiu de lá, ele imediatamente se matriculou numa escola de enfermagem. Não decorei o nome da escola, tá? Era o nome Mountainside Hospital School of Nursing, em Montclair, Nova Jersey. Ele era o único homem da turma e ele foi eleito o presidente dessa turma. Se formou enfermeiro em 1987. Tão logo se formou em 1987, ele começou a trabalhar no St. Barnabas Medical Center em Livingston, Nova Jersey, e nesse ano também ele se casou. Além de tudo que o Charles viveu na infância, né, de perder o pai cedo, de passar por aquele trauma também de perder a mãe cedo, além de tudo isso, tinha umas outras questões sobre ele que já mostravam que, inevitavelmente, ele acabaria ali no pior caminho, no caminho mais destrutivo. Além da depressão, suspeita de doença mental, ele tinha também problemas de vício com bebidas e com drogas. E ele tinha uma necessidade absurda de chamar a atenção, tá? Não que porque ele tinha depressão, ele tinha necessidade de chamar a atenção. O caso dele era diferente. Essa atenção, essa necessidade era abordada sempre de uma maneira errada. Ele não conseguia expressar a dor, o sofrimento de maneira clara. Claro que isso é uma dificuldade de pessoas depressivas, mas ele não conseguia expressar nem para a esposa, então ele ficava ali, acabou que virou uma relação abusiva, tóxica, ele sempre estava ali ameaçando tirar a vida, ele fazia questão que a esposa escutasse que ele estava planejando tirar a vida de várias maneiras e ficava ali naquela iminência de morte, mas sem decidir morrer, pois por causa da criação religiosa dele, ele tinha em mente que o suicídio para ele era errado, mas ele ficava ali naquela iminência de morte, fazendo com que as pessoas que amavam ele, ficavam à volta dele, estavam sempre sofrendo. Como ele tinha esse vício aí com remédios e ele era enfermeiro, tinha acesso a drogas, não demorou muito para que ele começasse a assaltar os armários de medicação dos hospitais, dos locais que ele trabalhava. A carreira criminal do Charles começou já nesse primeiro lugar onde ele arrumou trabalho, né, que é o St. Barnabas Medical Center. Ele realizou diversas eutanásias e causou várias overdoses em pacientes, tudo isso de maneira proposital.
em dezenas de pacientes. Ele manipulava embalagens de soro e, como ele acompanhava a situação de cada paciente, ele administrava overdoses exatamente daquilo que fazia mal para aquela pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui leigo, né? Porque eu não entendo. Se eu não precisasse de insulina, ele me dava uma overdose de insulina que seria o suficiente para matar. E assim ele fez com dezenas de pessoas nos locais que ele trabalhou. A primeira confissão que o Charles fez de assassinato foi sobre um juiz, John Yengo, que sofria ali de uma reação fotoalérgica de um medicamento que era usado para melhorar a circulação. Nesse caso aí, eles já suspeitavam dele, as pessoas falavam, as pessoas vinham, investigaram ele, mas por incrível que pareça, nesse caso, ele nunca foi acusado de nada, ele foi apenas demitido do hospital. E ele não ficava sem emprego não, tá? No próximo emprego, que foi no Warren Hospital, ele matou 3 senhorinhas também, aplicando overdoses ali de substâncias que elas não poderiam ter no corpo. Esse comportamento errático do Charles era além do hospital, além dessa questão ali da eutanásia, das overdoses. O relacionamento não tinha como dar certo, então em 1993 ele se divorciou da esposa e perdeu a guarda dos filhos. Nessa época ele meio que ficou de saco cheio da enfermagem e pensava ali em largar, só que como ele tinha que pagar a pensão, ele não pôde fazer isso e continuou trabalhando, infelizmente desse jeito mortal e terrível. Ele ficou apaixonado também por uma colega de trabalho, apaixonado não, obcecado, né, a ponto de invadir a casa dela, de perseguir ela, até ela ter que fazer ali, prestar uma queixa contra ele. E ele confessou, né, que estava perseguindo, que estava invadindo a casa dela. Nessa época ele ganhou ali 1 ano de liberdade condicional. Essa história toda acabou causando ali mais uma piora na depressão dele. E ele tentou várias vezes tirar a vida. Foi mais uma vez para uma instituição psiquiátrica, onde ele era tratado, mas ele não tinha nenhuma melhora muito significativa. Ele realmente tentou contra a própria vida várias vezes, até sair desse hospital Warren. Depois do hospital Warren, ele foi trabalhar no Hunterton Medical, onde ele admite ter feito mais 5 vítimas com overdose de uma substância chamada digoxina. Depois do Hunterton, ele foi trabalhar no Morriston Memorial Hospital, onde ele foi demitido ali rapidamente por não ter um bom desempenho ali como enfermeiro. Em 1998, ele foi então trabalhar no Liberty Nursing Rehabilitation Center, onde ele cuidava ali de pacientes ou da área dos queimados, ou pacientes que estavam assim precisando de respirador, em situações ali bem delicadas. Nesse trabalho aí, ele avacalhou de verdade, ele drogou vários pacientes, fazia várias coisas erradas, entrava ali onde ele queria, pegava o que ele queria. E sim, ele chegou a causar uma morte, só que uma colega, uma outra enfermeira, que levou a culpa por esse erro. Depois do Liberty, ele foi contratado pelo Hospital Winston. De maneira covarde e sorrateira, utilizando-se da facilidade de medicamentos e da vulnerabilidade das vítimas, foram muitas e muitas mortes. Na investigação da morte de Ottomar Schramm, de 78 anos, que recebeu uma superdose de uma droga que ele nem sequer precisava tomar no Easton Hospital. No caso desse senhor Ottomar, o legista afirmou que com certeza havia um anjo da morte naquele hospital. E assim, o Charles não era habilidoso para esconder as coisas que ele fazia. A gente não sabe se por descuido ou se por um excesso de confiança, né, por já estar fazendo aquilo muitas vezes, há muito tempo. Ele não era cuidadoso. Ele era visto assim, entrando nos quartos sem ser solicitado, sem ser autorizado, com seringas, com pacotes de medicação. Vira e mexe era encontrado ali um número alarmante de embalagens abertas, jogadas, descartadas de qualquer jeito. E ele tinha um comportamento também que fazia com que as pessoas desconfiassem dele. Então não era uma coisa assim de surpreender, tipo, nossa, ninguém imaginava que era ele. Pelo contrário, as pessoas desconfiavam muito do jeito dele. Porque assim, por onde ele passava tinha morte. Ele trabalhou em muitos locais e nos locais que ele passava, onde ele chegava, começavam a ter mortes por overdose e eutanásia. Enfim, como já estava chamando a atenção, vieram umas denúncias aí das mortes de Diane McCrell e Esther Stonebeck. E isso foi o suficiente para que começassem ali a investigar com bastante cuidado para ver quem era Charles Cullen e até que ponto ele estava envolvido nessas mortes. Ele, que também não era bobo nem nada, já logo saiu desse lugar e foi trabalhar no Somerset Medical, onde ele já de cara matou 8 pessoas. Enfim, Charles Cullen foi parado ali, né, de um jeito bem tardio, apenas no ano de 2003, suspeito da morte do reverendo Florian Gall.
e a tentativa de matar Kim Yu-shi-han, ali nesse Somerset, o último local onde ele trabalhou. Sob custódia por ser suspeito dessas duas últimas mortes, do reverendo e desse Sr. Tim, ele confessou as mortes e finalmente foi preso no ano de 2003, já em dezembro. Por conta de todas as suspeitas e de todos os locais que ele trabalhou terem tido várias mortes estranhas, começou ali uma investigação mais aprofundada e ao longo ali dos 10 locais que ele trabalhou, foram descobertos 40 vítimas. Mas no total, estima-se que Charles Cullen tenha tirado a vida de 400 pessoas. Ele confessou então essas 40 vítimas, citando os nomes e descrevendo a maneira como cometeu esses crimes. Mas sabe-se que ele matou mais pessoas por causa dos locais que ele passou e algumas mortes ele descreveu ali o modo como ele fez, só que ele nem sequer lembrava do nome, até porque era um número muito alto, né? Eram muitas pessoas de muitos hospitais diferentes, muitos locais diferentes. Eu acho que não teria como ele lembrar de todos. Ele finalmente foi condenado em março de 2006. Charles Cullen se livrou da pena de morte por ter colaborado com a investigação da polícia, né? Dando os detalhes ali sórdidos e também por ter confessado as 40 vítimas. Ele está cumprindo atualmente, na prisão estadual de Nova Jersey, uma sentença de 11 prisões perpétuas. A história do Charles acabou se tornando aí um livro, né, que virou uma adaptação para um filme da Netflix, que se chama The Good Nurse, A True Story of Medicine, Madness and Murder. Se você viu o filme, não tem como ignorar ali a personagem Amy, interpretada pela maravilhosa Jessica Chastain. Eu vou falar um pouquinho aqui de quem foi essa mulher na vida real, ali na história do Charles Cullen. A Amy realmente era uma mãe solteira de 2 filhos que sofria de cardiomiopatia e trabalhou com Charles ali no Somerset Clinical Center, ali, que foi o último lugar onde ele trabalhou antes da prisão, em Somerville. Assim como no filme, eles realmente tiveram uma boa sintonia e rapidamente viraram grandes amigos no trabalho e fora do trabalho também. A Amy acabou ajudando a polícia, não foi nada planejado inicialmente, mas como a polícia estava conversando ali com todos do hospital, perceberam que ela podia ajudar. E sim, ela conseguiu ali desmascarar o Charles Cullen e fez com que ele confessasse uma parte dos seus crimes. Ela chegou a visitar o Charles depois de preso, algumas vezes na prisão, e quem fez questão de cortar contato foi ele, quando descobriu que a Amy estava trabalhando ali para um jornal. Como a gente vê ali no filme, a personagem Amy, na vida real, ela também tinha um problema de cardiomiopatia. E ela precisava de uma cirurgia para ter uma vida longa, saudável e plena. E ela conseguiu isso também na vida real. Hoje ela não é mais enfermeira, ela trabalha com curadoria espiritual, viaja vários países pelo mundo e está muito bem ali, já com quase 60 anos. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de crimes reais que inspiraram filmes e séries.